Caso Karen Grunauer Franco, influenciadora executada após velório de ex-jogador do Fluminense, no Equador. Ela saiu do velório, entrou no carro e foi executada a tiros, como se fosse um alvo de guerra. Bom dia, meus amigos e amigas, tudo bem? Meu nome é Leonardo Nóbrega e esse é o Jornal do Cara Só. E hoje vamos falar do caso da influenciadora digital que foi assassinada a tiros, quando estava saindo do velório de um crime que aconteceu poucos dias antes. E o cenário, pessoal? O homem que estava sendo velado também tinha sido assassinado dias antes. Tá, Léo, mas o que aconteceu de fato? Pessoal, a influenciadora digital Karen Grunauer Franco, de 39 anos, foi morta a tiros enquanto saía do funeral em Guayaquil, no Equador. O funeral, pessoal, era do ex-jogador de futebol Mário Pineda, conhecido também pela sua passagem pelo Fluminense em 2022, e foi assassinado poucos dias antes, junto com a sua esposa. E logo após a cerimônia, criminosos abriram fogo contra o carro de Karen. E, pessoal, infelizmente, ela morreu no local e foi atingida por vários disparos. Os detalhes que já foram confirmados, pessoal. Basicamente, Karen estava como passageira em um veículo na Avenida 18 de Agosto, na paróquia de La Aurora. Dois veículos armados se aproximaram e efetuaram múltiplos disparos contra o automóvel. O motorista foi baleado, mas conseguiu dirigir até uma delegacia e pedir ajuda. Familiares depois o levaram ao hospital, onde ele permanece em condições estáveis. A polícia equatoriana isolou o local e já iniciou uma perícia, pessoal. Porém, a movimentação e a autoria ainda está sob investigação da polícia. Vamos conversar um pouco mais e tentar entender melhor essa linha do tempo desses acontecimentos, que foram em um curto período de tempo. A linha do tempo fatal, pessoal, começou no dia 17/12 de 2025, quando o ex-jogador Mário e a sua esposa foram assassinados. Eles foram baleados e executados por homens armados enquanto caminhavam. Já no dia 19, 2 dias depois, Karen Franco deixa o velório e também é executado a tiros. No dia 24 a 26 de 2012, o caso repercute internacionalmente e aparece na mídia brasileira como crime relacionado a figuras públicas. Ou seja, pessoal, Agora uma mensagem implícita, pessoal. Quando matadores armados abordam um veículo e disparam de maneira coordenada, isso não foi uma violência aleatória. Isso é uma mensagem de poder ou eliminação de risco percebido. E outra coisa, gente, isso não foi coincidência. Dois crimes ligados no mesmo lugar, no mesmo círculo social em sequência, aqui mostram que provavelmente deve haver um motivo ou comum que ainda está sendo investigado, mas que simplesmente não pode ser descartado ou tratado apenas como coincidência. Porém, o que se sabe até agora é que a influenciadora Karen foi morta a tiros. O crime ocorreu ao sair do funeral de Mário, do ex-jogador de Fluminense. O motorista sobreviveu e foi socorrido, e a polícia já iniciou as suas investigações. Porém, agora, o que não se sabe? Nós ainda não sabemos quem foi o autor ou o grupo responsável pelo ataque. A motivação exata, a ação ligada diretamente se foi por conta de algo entre eles, se houve algum tipo de aviso, ligação com tráfico ou organização, ou mesmo um ajuste de contas. Se os veículos dos disparos foram capturados ou identificados, nem isso nós ainda não sabemos. Então tem muito chão para andar ainda, pessoal, para a gente poder entender. Agora, quando um ex-atleta e depois uma influenciadora são assassinados assim em sequência, a primeira pergunta que fica é: isso foi uma mensagem? Isso foi uma ação, organização? Foi um acerto de contas? O que foi? Gente, são 3 possibilidades técnicas que a investigação considera em tipos de investigações como essa. 1. Homicídio ligado a disputas ilícitas. 2. Alvo errado que foi eliminado, que eu acho que talvez não seja, né? 3. Delírio de poder de um grupo ou um indivíduo. Acerto de contas. Qual delas é a real, pessoal? Isso só vai ficar público quando houverem provas suficientes apresentadas para todo mundo. No Equador, pessoal, a taxa de homicídios é altíssima, em reflexo das rivalidades de gangues e tráficos e disputas de territórios.
Em 2025, o país reportou um crescimento de mortes violentas comparados ao dos anos anteriores. Então isso quer dizer que ele já era um país violento e continua a ser, nada melhorou. Nesse ambiente, figuras públicas ligadas a esportes ou mídias sociais também podem ser vistas como símbolos de alvos de oportunidades, especialmente quando associadas a um alto perfil. Então, pessoal, esse caso não é apenas mais um número. Isso é a prova de que quando o crime decide agir, ele programa a execução com um tipo de método. Há alguma coisa por trás disso. Não sabemos ainda o porquê, mas logo iremos saber. Na saída do funeral deveria ser uma despedida, virou um ponto de emboscada mortal. Porém, enquanto a polícia busca respostas, a pergunta que fica para todos nós é: Karen foi alvo por estar no funeral? Ou ela foi alvo porque ela representava ou sabia algo? Pessoal, se você quer acompanhar essa investigação sem romantizar o crime, se inscreve aqui no nosso canal, comenta abaixo o que vocês acham e ativem o sininho para vocês ficarem por dentro de todas as atualizações desses e de outros casos que estão acontecendo no Brasil. Aqui a gente encara o crime de frente sem maquiar a verdade. Meu nome é Leonardo Nóbrega e esse foi o Jornal do Cara Só.